Bom dia, Pai do céu, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito de amor. Pai celestial, ajuda-me a reconhecer o amor profundo que tens por mim e pelo meu irmão. Ensina-nos a abrir o nosso coração para escutar o que nos dizes. Dá-nos o que precisamos para permanecer em ti e enche os nossos corações com o fogo do teu amor. Olá, hoje é dia 21 de março. Estamos na segunda semana da Quaresma. E a frase bíblica de hoje é retirada de uma parábola de Jesus do Evangelho de Mateus. E é uma das mais poderosas e desafiadoras narrativas de Jesus, onde ele fala sobre a relação entre Deus, o povo de Israel e os líderes religiosos da época. Podemos dizer que esta parábola é tudo menos simpática. Já vamos perceber porquê. Deixa-me fazer-te um resumo da parábola, porque não sei se a conheces. Então, Jesus conta sobre um homem que plantou uma vinha e a arrendou a vinhateiros, ou seja, a agricultores, para que cuidassem dela. Portanto, estes agricultores, estes vinhateiros, são as pessoas a quem o dono da vinha confia a tarefa de cuidar. E Jesus conta que, quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha enviou os seus servos para receber os frutos, ou seja, as uvas. Mas os vinhateiros maltrataram e mataram os seus servos. Então, o dono da vinha enviou mais servos, mas também estes foram maltratados ou mortos pelos agricultores. Finalmente, o dono da vinha enviou o seu próprio filho, pensando que, por respeito a ele, os vinhateiros o receberiam. Mas ao vê-lo, estes vinhateiros mataram-no, esperando herdar a vinha para si. Jesus então pergunta aos ouvintes, às pessoas que estavam a ouvir a sua história, o que o dono da vinha faria com aqueles vinhateiros, não é? Com aqueles agricultores que lhe mataram o filho. E eles respondem que o dono da vinha deveria puni-los pela sua deslealdade, não é? Pela violência, e depois deveria arrendar a vinha a outros. Então, Jesus, para poder passar o ensinamento, a mensagem, revela que o proprietário da vinha representa Deus. Ou seja, ele confia aos vinhateiros a responsabilidade de cuidar da sua criação e de produzir bons frutos, como a fé, a justiça e o amor. Por outro lado, a vinha representa o reino de Deus ou o povo de Deus. E os vinhateiros, os agricultores, simbolizam os líderes do povo de Israel, ou seja, as pessoas responsáveis por guiar o povo. O filho do dono da vinha, que é enviado, não é, para buscar os frutos, é uma clara referência a Jesus Cristo, não é? O último e definitivo mensageiro de Deus, cuja morte às mãos dos vinhateiros, não é, dos agricultores, é um símbolo da rejeição de Jesus pelos líderes de Israel. E ao fazerem, não é, ao rejeitarem Jesus, ao rejeitarem a lei, os princípios e os valores de Deus, perderiam assim a oportunidade de fazer parte desse reino. Portanto, esta parábola é uma crítica direta aos líderes religiosos daquela época, não é? Que eram responsáveis por cuidar do povo, ou seja, da vinha, e ela denuncia a infidelidade e a rejeição daqueles que não cumprem o seu dever de maneira justa e honrada. E Jesus alertava, não é? Alertou que, como o reino de Deus não será mais confiado a esses líderes, ele será dado a outros, aqueles que aceitem a mensagem
e o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus. Bom, esta passagem convida-nos à reflexão, não é? Sobre a nossa própria disposição em ouvir a mensagem de Deus e de como reagimos à sua presença, à presença de Deus nas nossas vidas e ao chamado, ao chamamento que Ele nos faz. É certo que Deus não desiste de nós, não é? Tenho vindo sempre aqui a dizer que Deus está sempre à nossa espera, sempre pronto para nos receber, sempre à espera do nosso sim. Mas reparem, se uma e outra vez nós recusamos os seus dons, se uma e outra vez nos fechamos, se fechamos as nossas mãos, não é? No nosso egoísmo mesquinho, na nossa bolha da autossuficiência, o mais certo é ficarmos de mãos a abanar. Já sabemos que a Quaresma é um tempo de reflexão, não é? Portanto, hoje, todos os dias, há sempre uma reflexão a fazer. Hoje somos convidados a refletir sobre como estamos a responder ao chamamento de Deus, ou seja, à mensagem, à missão, não é? Que ele nos deu. Será que estamos a cuidar da sua vinha com fidelidade? Será que percebemos quando Deus envia mensageiros, não é? Os servos que Ele enviou antes de enviar o Filho? Será que nós nos apercebemos dos seus servos? E será que nos apercebemos quando Jesus nos visita? Porque Ele visita. Isso, quanto a isso, não há qualquer tipo de dúvida, Ele visita. Ou será que, tal como os maus vinhateiros, não é? Os maus agricultores, também nós temos rejeitado uma e outra vez os mensageiros de Deus e as visitas de Jesus? Portanto, mais uma vez, há aqui um forte chamado à reflexão, não é? À revisão do nosso coração, ao arrependimento, à obediência, à aceitação do reino de Deus representado por Jesus Cristo. Então, hoje a pergunta que fica é: temos sido cuidadores fiéis da vinha do Senhor? Estamos disponíveis para o receber? Apercebemos-nos das suas visitas? Terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas vezes ao dia tentastes vir ao meu encontro, Jesus? Quantos profetas e mensagens me enviastes? E quantas vezes me distraí, desatenta da tua presença, surda aos teus convites? Perdoa, Senhor. Perdoa as vezes em que te virei as costas. Ensina-me a ver-te e a escutar-te com o coração aceso, aberto e disponível. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peregrinos de esperança rumo à Páscoa, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.